Alguma vez você já sentiu que foi injustamente atacado por pessoas que nem sequer compreendiam quem você realmente é? E se eu te dissesse que essas situações não foram aleatórias, mas sim provas espirituais que revelam sua verdadeira identidade e ativam uma proteção invisível ao seu redor? Hoje você vai descobrir por que algumas pessoas enfrentam consequências estranhas depois de tentarem te ferir. Vai entender como o silêncio do escolhido é, muitas vezes, o grito da justiça divina. E mais, este vídeo vai abrir seus olhos para o poder que já caminha com você, mesmo quando ninguém vê. Antes de continuar, quero que você faça 3 coisas agora. Curta este vídeo, isso mostra que você valoriza mensagens com propósito. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação que pode mudar sua história. E comente agora: Deus me protege. Esse comentário não é só uma frase, é uma declaração pública de que você reconhece a cobertura espiritual que te acompanha. Eles olharam para você e não viram ameaça alguma. Viram alguém quieto, discreto, talvez até estranho aos olhos do mundo. E foi exatamente aí que cometeram o maior erro de suas vidas. Acharam que estavam lidando com uma pessoa comum, uma alma qualquer, frágil, sem poder algum. Não sabiam que estavam diante de alguém separado desde o ventre, selado por uma missão invisível, mas irresistivelmente poderosa. Enquanto zombavam do que viam, o que não viam, a unção, a presença, o respaldo divino, já estava se movendo. Cada palavra maldosa, cada gesto de escárnio, cada tentativa de manipulação foi registrada no invisível. Eles não testaram apenas você, testaram o plano que te formou. E quando o plano é divino, qualquer ataque se torna autodestruição. A reação não veio da sua boca, veio do reino. Aquele silêncio que você manteve não era passividade, era comando espiritual. Era como uma corte celestial dizendo: deixa conosco. E foi aí que começou a queda deles. Não uma queda teatral, visível de imediato, mas uma ruína em câmera lenta, acompanhada de sonhos perturbadores, portas se fechando, amizades desmoronando e um vazio inexplicável tomando conta. Eles estavam tão ocupados rindo da sua calma que não perceberam o momento em que tudo virou contra eles. O que parecia fraqueza era, na verdade, a fúria contida do céu, esperando o momento certo de agir. Hoje, se olham para trás, talvez ainda tentem entender o que aconteceu. Talvez digam que foi coincidência, que foi o universo, mas no fundo, eles sabem. Sabem que tocaram o que não era para ser tocado. Sabem que mexeram com algo sagrado, selado e protegido. E agora vivem com o peso de terem cutucado uma dimensão que não compreendem. Eles achavam que estavam brincando de desafiar você, mas acabaram desafiando o próprio reino. E isso tem preço. Eles estavam acostumados com reações barulhentas. Esperavam gritos, contra-ataques, confrontos diretos. Mas você ficou em silêncio, e esse silêncio foi o som mais ensurdecedor que eles jamais ouviram. Esperavam que você provasse algo, que lutasse em pé de igualdade com os jogos deles, que descesse ao nível da provocação. Mas não entenderam que sua resposta já estava dada. Não com palavras, mas com autoridade espiritual. Eles confundiram humildade com impotência. Pensaram: se não reage, é porque não tem força. Mas o que não sabiam é que a força real não faz alarde. Ela paira em paz enquanto o caos se destrói sozinho. O seu silêncio não foi ausência, foi presença. Foi a manifestação de alguém que não precisa provar o que carrega. Alguém que sabe que a guerra não é travada na arena dos olhos, mas nos bastidores da alma. Enquanto eles tramavam, você orava. Enquanto zombavam, você firmava seus pés em propósito. Cada vez que você escolheu não responder, não se justificar, não entrar na briga, o mundo espiritual se movia a seu favor. E essa escolha, embora parecesse passiva, era a estratégia de alto nível.
Eles queriam escândalo. Você deu testemunho. Hoje, eles tremem diante de um passado que tentam esquecer, mas não conseguem. Sonhos estranhos, lembranças que os perseguem, presságios que os impedem de dormir em paz. Não entendem por que a vida deles parece andar em círculos desde que cruzaram seu caminho. Mas a resposta está naquele silêncio, porque não foi fraqueza, foi disciplina espiritual. E a disciplina do escolhido é a linguagem mais clara que o reino usa para anunciar. Esse é um dos nossos. E se você sentiu que essa mensagem falou direto com o seu espírito, escute com atenção. Grandes bênçãos estão a caminho da sua vida. Uma nova fase está prestes a se abrir. E sim, entre essas bênçãos pode estar a casa dos seus sonhos, aquela que você achava impossível. Mas o universo já começou a mover as peças. Se você sentiu essa energia, se algo dentro de você confirmou essa palavra, demonstre sua gratidão agora, através do recurso Valeu Demais aqui no YouTube. Você pode enviar um valor simbólico de até $100, como um gesto de fé, alinhamento e reconhecimento. Isso não é sobre dinheiro. É sobre mostrar ao universo que você está pronto, com o coração aberto dizendo: eu reconheço o que está chegando e estou preparado para receber. Acreditaram que estavam enfrentando um ser humano comum, um corpo, uma mente, uma personalidade, e ignoraram o mais importante, o reino que te respalda. Eles não sabiam que, ao tocar em você, estavam declarando guerra contra uma força invisível, milenar, que já venceu batalhas muito antes de você nascer. Você não estava só, e nunca esteve. O que parecia um embate individual era, na verdade, um campo de guerra espiritual ativado pela injustiça que cometeram contra você. Eles mexeram com algo que seus olhos não podiam ver. Você carrega instruções divinas, uma missão silenciosa que só o céu pode decifrar. Quando tentaram te sabotar, não estavam apenas sendo tóxicos, estavam violando princípios celestiais. A atmosfera sentiu. As estruturas começaram a ruir. Suas ações foram registradas não em redes sociais, mas nas câmaras do invisível. E a resposta veio certeira. Não como vingança, mas como justiça. Porque há leis que governam o invisível e uma delas é clara. Quem toca no escolhido, desperta a proteção. Eles achavam que estavam lidando com um espírito frágil, mas estavam cutucando uma muralha espiritual que não cede. E agora, cada movimento deles parece travado, cada plano parece sabotado por forças que não compreendem. A guerra que eles declararam voltou para eles em forma de colheita amarga, e mesmo sem levantar um dedo, você venceu. Porque não era você lutando, era o reino lutando com e por você. A sua presença já dizia tudo. Eles entravam em um ambiente e sentiam algo diferente, mas não sabiam nomear. Era desconforto, era inveja, era medo, era tudo isso, porque o que você carrega não é comum. Sua autoridade não vem de um diploma, de status, de aparência. Vem de sobrevivência. Vem de luta espiritual travada em madrugadas silenciosas. Vem de provações onde sua única arma foi a fé. E essa autoridade silenciosa fala mais alto do que qualquer discurso. Enquanto muitos tentam se afirmar com gritos, você se firma com paz. Enquanto outros ostentam poder, você irradia presença. E isso incomoda. Incomoda porque não pode ser imitado, não pode ser comprado, não pode ser roubado. Eles tentaram entender o que você tinha e não conseguiram, porque o que você tem não está à vista. Está impresso no espírito, está registrado nos céus. Cada cicatriz sua é uma medalha que o mundo não vê, mas o reino reconhece. Hoje, eles ainda se perguntam como você permaneceu de pé, como não se corrompeu, como não se vingou. E a resposta continua a mesma: autoridade. Uma autoridade que não precisa de palco. Não precisa de palco porque sua vida já é um altar. E enquanto eles procuram formas de impressionar, você segue em missão.
porque quem carrega a autoridade verdadeira não busca aplausos, apenas cumpre o que foi enviado para fazer. A justiça que te alcançou não foi feita por mãos humanas. Foi uma resposta espiritual inevitável. Quando decidiram te atacar, pensaram que estavam em controle, que dominavam a narrativa, que poderiam manipular tudo à vontade. Mas ao tocarem no que é sagrado, acionaram uma balança invisível, o tribunal espiritual. E nesse tribunal o julgamento é preciso, sem erro, sem defesa possível, porque o que julga não é a opinião, é a essência, e a essência deles foi exposta. Você não precisou mover nenhuma peça. O próprio tempo se encarregou de revelar tudo. Segredos vieram à tona, máscaras caíram, conexões se desfizeram. Eles foram julgados pelo que eram, não pelo que pareciam. E cada injustiça que lançaram contra você retornou com juros espirituais. Não porque você desejou vingança, mas porque o reino responde automaticamente quando um escolhido é tocado de forma profana. Hoje vivem com o peso daquilo que ativaram. Um peso que os consome em forma de ansiedade, insônia, fracassos inexplicáveis. Eles pensaram que estavam vencendo, mas na verdade estavam apenas cavando a própria cova espiritual. E a sentença foi clara: não se brinca com o que é divinamente enviado. Eles não entenderam quem você era, até que o reino fez questão de mostrar. Eles podiam até ser inteligentes, articulados, carismáticos, mas não eram iniciados. E isso fez toda a diferença, porque clareza espiritual não se alcança com leitura, status ou conexões. Ela se conquista com dor, entrega e silêncio. Quando cruzaram seu caminho, pensaram que estavam lidando com alguém comum, alguém que poderiam estudar, manipular, interpretar com base em suas referências mundanas. Mas o que não sabiam é que sua essência não se explica, se discerne. E discernimento não habita em espíritos não tratados. Eles não estavam preparados para o que você carrega, porque o ego deles não suportaria a verdade que a sua presença revela. Foi por isso que quiseram te reduzir, porque não podiam te decifrar. E aquilo que o ego não entende, ele tenta destruir. Eles esperavam encontrar um personagem fácil de ler, mas se depararam com um enigma espiritual, uma alma forjada por processos que eles sequer suportariam assistir. Você nunca precisou dizer o que carrega. O ambiente se adapta quando você entra, mas eles, cegos pela própria vaidade, tentaram lidar com você como lidam com qualquer um. E aí o reino interveio. A partir do momento que cruzaram limites espirituais, começaram a perder clareza. O que antes era simples se tornou confuso. O que era certo passou a falhar. Hoje, vivem em ciclos de repetição. Não entendem por que tudo parece emperrado, fora de lugar. Procuram respostas nos lugares errados, quando a resposta foi dada no dia em que te desrespeitaram espiritualmente. Eles não terão a clareza que você tem, porque não passaram pelo deserto que você passou. E sem deserto não há revelação. O que para você é visão, para eles continuará sendo sombra. Porque tocaram o sagrado com mãos sujas, e quem age assim perde a permissão de enxergar o que é puro. Eles esperavam um guerreiro com armadura brilhante, um profeta teatral, alguém que gritasse, gesticulasse, chamasse atenção. Mas encontraram você, calmo, simples, quieto, e isso os confundiu. Pensaram, não pode ser alguém com autoridade, não pode ser alguém relevante. Julgaram o vaso pela aparência e ignoraram o conteúdo. Mal sabiam que a unção mais potente é aquela que não precisa de barulho. É a que caminha entre os homens como um vento leve, mas carrega o peso do céu. Você não foi chamado para impressionar, foi chamado para impactar. E impacto, às vezes, se manifesta na maneira como sua presença silencia ambientes, como seu olhar confronta espíritos, como sua paz incomoda a inquietação dos outros. Eles tentaram descredenciar o vaso porque ele não se encaixava nos moldes religiosos ou sociais.
Mas o que esqueceram é que o céu não escolhe pela embalagem, escolhe pelo histórico. E o seu histórico é conhecido nos altos céus. Noites de choro, renúncias profundas, obediência radical. Hoje, muitos deles ainda tentam entender como você sobreviveu a tudo, como não perdeu a sanidade, a fé, a esperança. Mas o segredo está na unção silenciosa que você carrega, aquela que não busca palco, mas transforma bastidores, aquela que não grita, mas ordena. Eles podem tentar imitar o vaso, mas jamais terão acesso ao conteúdo, porque o conteúdo é selado, forjado em câmaras onde apenas os escolhidos entram. E você entrou. Durante muito tempo, você caminhou invisível. Ninguém te aplaudia. Ninguém reconhecia o que você fazia. Sua fidelidade era ignorada, sua dor era escondida, sua entrega parecia em vão. Mas enquanto os homens não te viam, o céu anotava tudo. E o mundo espiritual também. Você era um mistério nos bastidores, mas uma ameaça no invisível. Sua resistência em silêncio, sua perseverança sem plateia, sua integridade no escuro foram criando um nome. Não um nome humano, mas um nome reconhecido entre reinos. O que era só murmúrio no inferno se tornou alarme. Eles tentaram te destruir sem saber que estavam ativando seu reconhecimento espiritual. Foi ao tentarem te derrubar que o reino liberou sua identidade. E quando o reino libera, nada segura. Portas começaram a se abrir sem explicação. Ambientes passaram a te respeitar sem entender por quê. Pessoas começaram a se afastar por sentirem desconforto ao seu lado. Não era pessoal, era espiritual. O seu nome, antes ignorado, começou a ecoar em dimensões onde só os autorizados são mencionados. Hoje, eles não te temem por causa de força física, de status, de gritos. Eles te temem porque descobriram, tarde demais, que você não está sozinho. O inferno já reconhece sua chegada antes mesmo de você falar uma palavra. Há um selo em você que não pode ser apagado. Eles queriam te destruir, mas te revelaram. Queriam te apagar, mas te acenderam. Porque quem é escolhido pode até andar no anonimato por um tempo, mas quando chega a hora, até o mundo espiritual se curva. Eles pensavam que estavam te destruindo. Cada humilhação, cada rejeição, cada traição parecia ser o fim da linha. Mas o que não sabiam é que estavam apenas te testando. E não testando sua força emocional, testando sua alma. O céu assistia, o reino registrava. Cada golpe que recebia era, na verdade, uma pergunta. Vai continuar mesmo assim? E você continuou. Com o coração em pedaços, com lágrimas nos olhos, com vontade de desistir, você seguiu. Não sabia, mas estava em avaliação. E passou. Esses testes não foram para provar algo aos outros. Foram para validar quem você é no reino. Porque para ser confiado com autoridade real, é preciso resistir sem se corromper. Eles achavam que estavam te diminuindo, mas estavam apenas te expondo ao céu. Cada acusação foi um holofote, cada cilada foi um altar, e em cada uma delas você não retaliou. Você não se tornou o que fizeram com você. Você permaneceu fiel, e foi isso que o reino precisava ver. Não foi o seu sucesso que te promoveu, foi a sua resistência. Hoje, a promoção espiritual que carrega foi adquirida por batalhas secretas. Você não foi promovido por homens, mas por dimensões. Aqueles que te testaram agora vivem as consequências da prova que criaram. E você caminha com autoridade porque sobreviveu a exames que eles jamais suportariam. Você não foi apenas testado, foi aprovado. E essa aprovação não vem com palmas, mas com peso. E esse peso te cobre, te respalda, te identifica. Eles não te entenderam porque nunca foram além da superfície. Sua profundidade os assustava, sua serenidade os irritava, porque estavam acostumados com relações rasas, com palavras vazias, com espiritualidade performática. E aí apareceu você, denso, silencioso, firme.
Sua alma já havia atravessado desertos que os deles jamais imaginariam. E quando eles tentaram te interpretar com olhos naturais, tudo deu errado. Porque você não é para ser interpretado, é para ser discernido. E discernimento exige maturidade espiritual, coisa que eles nunca cultivaram. Foram rápidos em te julgar, mas lentos em se perceber. Acharam que poderiam te encaixar em categorias humanas, te reduzir a estereótipos, te moldar à sua conveniência, mas você escapava dos rótulos. Você desestabilizava o falso equilíbrio deles, porque sua autenticidade confrontava a máscara que eles vestiam. Não porque você atacava, mas porque você não cedia. E não ceder em um mundo acostumado com concessões é visto como ameaça. Eles quiseram te silenciar, porque não suportavam o espelho que sua presença se tornava. Hoje, eles olham para você com respeito silencioso, ainda que não admitam. Sabem que erraram, sabem que te subestimaram e sabem que não conseguiram te destruir, porque o que te sustenta não é do mundo. Eles continuam na superfície, ainda buscando sentido. Você, em contrapartida, continua no seu caminho, não por superioridade, mas por formação, porque enquanto eles fugiam da dor, você foi iniciado por ela. E quem passa pela dor com dignidade se torna mestre para os que ainda vivem de aparência. Eles esperavam ver você desmoronar. Torciam, silenciosamente ou não, para que os ataques surtissem efeito. Mas cada vez que você se levantava, era como um espelho erguido diante deles. E o reflexo os incomodava, porque sua sobrevivência gritava o que eles tentavam esconder, que estavam errados. Você não apenas suportou o que te lançaram, você floresceu em meio ao caos. E essa florescência não veio por mérito humano, veio como resposta espiritual. Enquanto eles tentavam enterrar você, o céu te regava em segredo. O que antes era uma tentativa de te silenciar, virou uma sentença contra eles mesmos. Eles cavaram buracos para você, mas caíram neles. Manipularam narrativas, mas acabaram presos às próprias mentiras. A cada tentativa de te destruir, ativavam princípios celestiais que protegiam a missão que você carrega. Sua sobrevivência se tornou a prova de que há justiça invisível. Uma justiça que não precisa de vingança, apenas de tempo. Porque o tempo, em mãos divinas, revela tudo. Hoje, enquanto você caminha em paz, eles vivem com o peso de um julgamento que não veio da sua boca, mas do próprio céu. Eles não foram condenados por você, foram por suas escolhas. E o que mais os atormenta é perceber que, enquanto tentavam te enfraquecer, só te fortaleceram. A cada golpe, você se tornava mais consciente da sua identidade. E agora, sua existência é um lembrete vivo de que ninguém vence quando se levanta contra o que já foi aprovado pelo reino. Eles queriam o que você tinha, mas não queriam pagar o preço. Tentaram copiar sua postura, sua energia, sua voz, mas faltava-lhes história, raiz, profundidade. Porque o que você carrega não foi conquistado com performance, foi extraído com lágrimas. A unção que você carrega não pode ser replicada, porque ela não foi decorada, foi vivida. Eles viam a sua autoridade e desejavam os frutos, mas ignoravam o processo. E o reino não honra a cópia, ele protege o original. A tentativa de usurpar o que é seu não passou despercebida. O espiritual é sensível a esse tipo de movimento, e a resposta veio rápida. Eles tentaram vestir sua unção como quem veste uma roupa emprestada, mas ela os sufocou. Tentaram assumir uma identidade que não tinham estrutura espiritual para carregar. O resultado? Desorganização, confusão, portas fechadas. O reino respondeu com o que chamamos de colheita, não de maldição, mas de exposição. Hoje, enquanto você continua seu caminho com firmeza, eles tropeçam em sombras que criaram. O que invejaram em você virou julgamento sobre eles, porque tocar o que é sagrado, sem permissão,
é profanação. E toda tentativa de imitação forçada é vista como afronta no espiritual. Você não precisou se defender. O céu fez isso, porque quem carrega uma unção legítima, carrega também o respaldo da origem. E a origem conhece seus próprios filhos. Desde o início, você não buscava trono, aplauso ou visibilidade. Você carregava uma missão. E missões não vêm com coroas visíveis, vêm com peso, vêm com responsabilidade. Enquanto muitos buscavam títulos, você buscava obediência. Enquanto outros mediam valor por reconhecimento, você media pelo impacto silencioso. E é justamente por isso que não te viram chegando. Você não usava capa, usava essência. E essência não se vê com os olhos, se sente no espírito. Eles procuravam sinais externos de poder, seguidores, fama, aparência, status, mas você andava invisível aos olhos naturais e absolutamente identificado no espiritual, porque a sua caminhada nunca foi sobre conquistar, mas sobre cumprir. E quem é enviado para cumprir, caminha com foco, ignora distrações, suporta dores que o mundo não compreende. Carrega nos ombros o fardo da responsabilidade espiritual sem fazer alarde. Você não nasceu para ser ídolo, nasceu para ser ponte. Hoje, mesmo sem coroa, sua influência se espalha. Porque o que você carrega não é marketing, é legado. Sua missão fala por você. E aqueles que antes te ignoravam agora se perguntam como você chegou onde chegou. Mas a resposta está no segredo. Você não subiu. Foi erguido. Você não tomou espaço, foi posicionado. Porque quem tem missão tem um lugar guardado. E quando chega a hora, não há quem possa impedir. No começo, pareciam certos de que podiam te enfrentar, te manipular, te dominar. Acreditavam que, por não verem multidões ao seu redor, você era fácil de vencer. Mas o erro deles foi julgar o visível. Porque o invisível que te acompanha nunca dorme. Você nunca esteve sozinho. E a força que caminha contigo não se apresenta com barulho, mas com justiça. A cada injustiça cometida contra você, o céu respondeu com peso. E agora, eles sabem. Sabem por que viram portas se fecharem inexplicavelmente. Sabem por que sentiram o peso da própria consciência. Sabem por que, ao mencionarem seu nome, o ar parece diferente. Não é superstição, é espiritualidade. É reconhecimento tardio de que tentaram ferir alguém que não estava desprotegido. Hoje, evitam até te encontrar. Não por medo humano, mas por temor espiritual. Porque entenderam, finalmente, que tocar em você foi tocar em algo maior, algo que os ultrapassa completamente. Você segue em silêncio, não por medo, mas por saber que o reino já falou por você. E esse silêncio agora é o som que ecoa na consciência deles. Não precisou levantar bandeira, nem gritar vitória. Sua caminhada fala, seu fruto fala. E o que eles mais temem não é o que você pode fazer, é o que o céu já fez em seu favor. Eles não temem você. Temem o reino que te cobre, porque agora, mais do que nunca sabem, você nunca andou sozinho e nunca andará.